que tenha seus filhos como flechas na mão, para que acertem o alvo, que é a tua palavra. Dá força, dá ânimo, sabedoria, para que as mães, junto com os pais, ensinem essas crianças no caminho do Senhor. Não deixe eles desanimarem, não deixe, Senhor, que nenhum deles venha desistir, mas que todo dia suas forças sejam renovadas e que a tua palavra seja honrada na vida dessas crianças, pois é no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus que oramos. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu estava vendo os pais entrando com as crianças no colo, né? E eu imaginei quando eu era criança. E eu pensei, minha mãe me carregou no colo. Eu imaginei os pais carregando as crianças no colo. E eu pensei, um dia também eles foram carregados no colo. Um dia eles choraram, um dia eles fizeram xixi na cama, né? Fizeram cocô e a mãe teve que limpar. E quantos adultos tem aqui hoje? Consagrando outras crianças para Deus. E eles são tão pequenininhos, né? Tem uns menorzinhos, são tão lindinhos, a roupinha deles é pequena, o calçado deles é pequeno. Depois eles crescem, aí vocês têm que aumentar um pouquinho do calçado. Pensar que vocês estão com alguém na mão que Deus deu para vocês como presente, para vocês formar. Eles não nascem como uma folha em branco, porque isso já foi comprovado que desde do ventre da mãe, a criança já tem contato com os sons. E quando eles nascem, você tem a oportunidade de ensinar eles a andar, falar, comer. Imagina, nós fomos ensinados a comer, pegar direito na colher, a dormir. Se você não ensina a criança a dormir, o que acontece? Ele se perde, simplesmente ele vai dormir quando der sono. Então você vai ensinar ele a ir no banheiro. Tem criança que nem sabe que existe o banheiro. Tanto que quando a criança nasce, ela faz cocô aonde? Na calça. E se a gente não ensina ela, ela vai passar a vida inteira fazendo. Imagina as coisas simples, a forma de pegar na escova, que tem que limpar a orelha, que o cabelo suja, que a gente tem que tomar banho, né? Tem gente que está aí com 20 anos e até hoje tem dificuldade de tomar banho, né? Porque ainda não aprenderam. Então, você está na mão, Deus te deu um presente para você formar, para você ensinar, para você educar, colocar princípios no coraçãozinho deles, falar, filho, isso é bom, isso é legal, isso aqui não é bom. E eu sempre falo que filhos nós não criamos sozinhos. Os tios ajudam, os avós, os seus amigos, os primos, parentes, os vizinhos, todos eles têm uma parcela de educação. Então, você tem que consagrar o seu filho e pedir para Deus para ele ter contato com pessoas que realmente vão fazer a diferença na vida dele. Porque os pais, eles acham que têm o controle dos filhos, mas eles não têm. E por isso que eles consagram a Deus. Por isso que vocês estão consagrando a Deus. Que quando ele completar 12 anos, que ele vai pegar o ônibus para ir para a escola sozinho, você fala, Deus, eu consagrei ele para o Senhor. Agora é com o Senhor. Quando ele sentar no ônibus, ele pode se encontrar com um cara que tem um papo legal. E aí, cara, legal, boa, legal o seu tênis. Pô, você sabe se vestir bem. Quem te ensinou? Meu pai me fala que a gente tem que combinar as roupas. Pô, legal. O que você vai fazer hoje à noite? Você não tem como controlar isso. Você tem que acreditar que Deus está com seu filho. Que os tios, que são os seus irmãos, no momento que você viajar e deixar com eles, que eles vão ensinar coisas legais. Que ele não vai passar um filme lá, ó, esse filme aqui é legal, assiste aqui com o tio, que o tio vai te ensinar umas coisas legais. Você não tem controle sobre isso. Os seus avós, mas minha mãe é de Deus, pastor. Mas você não sabe o que seus pais vão ensinar para os seus filhos. Pode ensinar a falar palavrão. Talvez eles nem ensinam, mas eles fazendo, os filhos também vão aprender. E é isso que eu quero deixar para vocês hoje, na palavra de Deus, ensinamentos que vão servir para vocês. Abra a tua Bíblia, quem trouxe, e quem não trouxe, compartilhe com quem está do seu lado. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 14. Marcos capítulo 10, versículo 14. É um versículo bem conhecido. E por incrível que pareça, Mateus capítulo 19, versículo 14, também diz a mesma coisa. O versículo 14, tanto de Marcos quanto de Mateus.
Mas vamos ler o de Marcos primeiro. Marcos capítulo 10, versículo 14. Se você puder anotar aí, um papai que não tiver, vai ser ótimo para vocês. Marcos capítulo 10, versículo 14 diz assim, a palavra de Deus. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhe disse: deixe vir a mim as criancinhas e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence ao que são semelhantes a elas. Agora eu vou ler Mateus capítulo 19, você vai entender que em contexto que Jesus ficou revoltado. Mateus 19, 14. Vou ler do 13, o 14 e o 15. Diz assim: depois trouxeram crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orassem por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: deixe vir a minhas criancinhas, e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence ao que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Esse slide, quando eu estava procurando uma imagem que significasse na internet, você pode ver que o pai está no horizonte e ele está com o filho. E o pai, ele tem essa função de dar o horizonte para a criança. A mãe dá o afeto, dá o carinho, né? Tanto que alguns falam que a mãe, quando pega o bebê, ela coloca no colo com o rostinho dele no peito. O papai coloca, olha lá o papai ali, já está com a criança no colo, projetando ela para frente, dando destino para ela. Olha, os pais pegam o pai pega a criança, olha a mamãe aqui, ela já coloca a criança no peito, dando afetividade. E os pais, eles dão destino para os filhos. O meu filho, um presente de Deus para Deus. Deus te deu um presente para você presentear ele. É assim como o nosso dízimo, quando Deus te dá o sustento, quando você devolve a Deus, você está falando: Deus, eu estou te agradecendo pelo que o Senhor me deu. Então, Deus te deu um filho para você devolver para ele. Olha que legal. E aí, a Bíblia fala que você não pode impedir o seu filho de chegar até ele. Naquela época, então, as mulheres, quando você vê números na Bíblia, as mulheres não eram contadas na Bíblia. Quando fala 3.000 homens, e mais as mulheres e as crianças. Então, as mulheres já não tinham vez na Bíblia. Imagine as crianças. Então, imagine Jesus curando, abençoando, orando pelas pessoas, e de repente chega um monte de criancinha. Imagina aí, 7, 8 anos, crianças já que falam e já conseguem raciocinar e conseguem andar sozinhas. E aí elas chegam: Gabriel, Daniel, vamos lá falar com Jesus? E Jesus sempre andava rodeado de pessoas, eram muitas pessoas que estavam próximo dele. E aí imagina aquelas criancinhas empurrando uma outra, segurando na mãozinha para não se perder. E aí elas encontram com Jesus, os discípulos falam: o que vocês estão fazendo aqui? Elas falam: não, nós queremos falar com Jesus, ele é legal. Aí os discípulos: não, Jesus está curando os adultos, aqui não é para criança. E a educação para nós, ainda hoje é assim. Há 10 anos atrás, 20 anos atrás, as crianças não tinham o seu espaço, agora que elas estão tendo no Brasil, imagine nessa época, há 2.000 anos atrás. Então os discípulos repreendiam as crianças, e repreender não é uma palavra carinhosa: fica aqui, dá licença, criança aqui não. Porque no Brasil, também nós somos ensinados assim, a não ter paciência com as crianças. E eu imagino os discípulos gritando, porque a Bíblia fala que eles o repreendiam. Repreender significa falar duro. E aí eles afastaram as crianças. Imagine que Jesus estava curando, abençoando as pessoas, de repente ele vê aquela muvuca, e ele fala: mas o que está acontecendo ali? Não, espera aí, pessoal, não, mas você está curando. Não, espera aí. O que está acontecendo aí? Não, deixa as criancinhas virem. Deixa elas virem. E aí Jesus pega na mão delas, e a Bíblia fala que Jesus colocou a mão sobre elas. Olha o carinho. Imagina que Jesus estava rodeado de pessoas, e ele parou para dar atenção para a criança. E a Bíblia fala que ele colocou as mãos sobre elas e as abençoou.